foco, o qual nós acabamos de ler, nós nos deparamos aqui com o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos e falando acerca do povo de Israel. No contexto, ele começa dizendo que a oração dele era para que Deus salvasse todo o povo judeu. Mas ele sabia que nem todos seriam salvos. E olha que o povo judeu tinha uma prerrogativa de ser chamado nação santa, nação escolhida por Deus. E mesmo assim, Paulo mostra para aquele povo que não era só porque havia nascido em Israel ou se tornado um israelita que era salvo. Ele começa a discorrer e mostrar que a salvação era pela fé em Cristo Jesus. Nunca houve outro meio para o homem ser salvo. Abraão, por exemplo, ele não fora salvo pelas obras da lei, nem havia a lei de Moisés no tempo em que Abraão ele peregrinou aqui por esta terra. A Bíblia diz que Abraão ele foi justificado pela fé. E Paulo ele diz aqui que não há distinção entre judeu ou grego. Coloca todo mundo no mesmo patamar. Não é por ser judeu que é salvo. Pelo contrário, ele diz, olha, da mesma forma que o judeu rejeitar a Cristo, ele não será salvo. Se o gentio, o grego, ele vier para Cristo, for aceito por Cristo, ele será salvo. Paulo coloca todo mundo no patamar. A justificação é pela fé. O povo judeu era um povo orgulhoso e que achava, não, a salvação é nossa e acabou. Deus é só nosso e o resto para lá que Deus castigue, porque são todos idólatras, servem a muitos deuses, não querem saber de Deus. Mas, no entanto, o próprio Paulo, no contexto aqui, ele vai dizer, olha, eu sei que os meus irmãos judeus, eles são zelosos, como eu também fui, mas eles são zelosos sem entendimento, eles não entenderam a palavra de Deus ainda. E aí Paulo vem aqui, no versículo 17, diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O ouvir pela palavra de Deus. E ele faz algumas perguntas aqui e retóricas, e ele mesmo começa a dar a resposta. Ele não espera nem que o povo romano, a quem essa carta foi destinada, quando reescrevesse para ele, colocasse alguma resposta, não. Ele mesmo começa a indagar e ele mesmo começa a dar a resposta para melhor entendimento daquele povo. E quando o apóstolo Paulo ele faz a seguinte declaração, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, ele está mostrando que isto significa que a mensagem do Evangelho de Cristo precede a genuína fé salvadora. O homem primeiro, para ser tocado pela fé, ele precisa ouvir a mensagem de Cristo. E nós vamos entrar em algumas questões aqui acerca disso. Essa afirmação de Paulo também implica em que ninguém pode ser salvo à parte de Cristo Jesus. Paulo é muito enfático. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ele dá um endereço correto de onde é que vem a fé. Quando nós analisamos um texto como esse, irmãos, nós podemos ver que existe uma fé comum. A fé que todo mundo tem, essa é comum a todos. Por exemplo, tem gente que tem fé num pedaço de mato. Não, me indicaram aqui que se eu pegar esse mato aqui, eu passar no meu corpo, eu vou ser curado. É uma fé comum. Olha, me indicaram que se eu sair daqui, eu não estou falando de medicina não, se eu sair daqui, eu vou procurar tal homem em tal lugar, lá ele vai me dar cura. É uma fé comum. No entanto, diferente desta fé salvadora a que Paulo está falando aqui, a fé que tem um endereço,
a fé que nos é dada quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, somos tocados pela palavra de Deus, reconhecemos a nossa pecaminosidade, somos regenerados por Deus em Cristo Jesus. É uma fé diferente da fé comum. A fé comum faz o homem acreditar em qualquer coisa. A fé salvadora faz o homem depositá-la pura e exclusivamente em Cristo Jesus. Ele não precisa de mais nada, ele não precisa de mais nenhum amuleto, ele não precisa se apegar a nada, porque ele sabe que só existe um caminho que conduz o homem a Deus, e este caminho é Cristo Jesus. Não adianta pedir a outro para outro pedir a Cristo, se o próprio Cristo, na sua morte, rasgou o véu de alto a baixo, nos dando a liberdade de podermos ter o acesso direto ao Deus Pai. Se eu posso ir diretamente ao irmão Valmir e conversar com ele, por que eu vou procurar primeiro o Veridiane, se eu tenho acesso ao Pai? Então a fé comum faz com que o homem ele busque atalhos para ser salvo, para ter a sua vida conduzida aqui na terra. A fé salvadora não, ela abre o entendimento do homem para que ele entenda a suficiência de Cristo Jesus. Cristo é suficientemente poderoso para salvar a humanidade. Infelizmente, nem toda a humanidade será salva, porque nem todos crerão e nem crerão no Evangelho de Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador é uma condição básica para a salvação. A Bíblia diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Mas é a fé comum? Não, porque essa fé comum todo mundo tem, e essa fé é depositada em qualquer coisa, até num pedaço de madeira. Mas quando a Bíblia diz que a fé é uma condição básica para a salvação, é esta fé em Cristo Jesus. Essa fé, no entanto, ela não é fruto da capacidade, da vontade humana. Ela vem por um endereço. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aqui, ele diz: vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, é por isso que eu tenho uma preocupação muito grande quando pessoas dizem que, olha, eu não tenho paciência para sentar, para ouvir um sermão. Eu não tenho mais paciência para ficar ouvindo pregação, ouvindo uma mensagem da palavra de Deus. Eu me preocupo, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus tira todos os outros meios. Paulo diz que é exclusivamente essa fé, ela é adquirida, o homem a recebe ouvindo o que? A palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo. E quando Paulo começa a discorrer, ele começa a mostrar que esta fé para o povo judeu, que o povo judeu tinha que ter, era a fé em que Cristo Jesus, Filho de Deus, veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Aí o povo judeu não queria, mas era a fé necessária para que eles pudessem ser salvos. Irmãos, às vezes nós nos preocupamos tanto com o povo da África, com o povo de outros países aí onde o Evangelho não consegue entrar, e não nos preocupamos tanto pelo povo judeu. E precisamos orar pelo povo judeu, para que o povo judeu também se arrependa dos seus pecados, para que o povo judeu venha crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para ter fé e para ter salvação. Vocês querem ver? Jesus, certa feita, ele pregando para o povo judeu, ele disse: olha, vocês não creem em mim,
não creem, porque vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. O próprio Jesus falou isso. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me escutariam, creriam em mim e seriam salvos. O povo judeu também é carente das nossas orações. Assim como Paulo aqui no capítulo 10, versículo 1, ele diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, do povo judeu, é para que sejam salvos. O que é que Paulo está dizendo? Não são. Está perdido como um grego está, como um gentil está. Se eles não depositarem a fé deles em Cristo Jesus, eles estarão perdidos. O homem, ele não pode crer de si mesmo. Se o homem, ele vem a crer em Jesus para a salvação, Efésios capítulo 2, o versículo 8 diz que isso é dom de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Autor é aquele que cria, autor é aquele que faz, é aquele que tem o domínio sobre a situação. Jesus, ele é o autor, é ele quem nos dá fé, é ele quem põe em nós a fé. É por isso que nós falamos sobre a suficiência de Cristo para a nossa salvação. Ai de nós, se não fosse Jesus, irmãos. Ai de nós. O que seria da humanidade se Cristo Jesus não tivesse vindo morrer naquela cruz do Calvário para nos salvar e não tivesse aberto para nós o acesso a Deus e não tivesse nos dado fé? Volto a falar, não a fé comum, a fé salvadora. Então, pelo texto aqui que nós lemos, que Paulo, ele escrevendo aos Romanos no capítulo 10, versículo 17, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, chegamos ao entendimento que a pregação do Evangelho é o meio que Deus estabeleceu, é o meio que Deus, ele decretou para despertar a fé no coração de todos aqueles que haverão de ser salvos. Primeiro deverão ouvir a palavra de Cristo. É por isso, irmãos, que o Evangelho, ele precisa ser pregado na sua essência. Ainda que o Evangelho de Cristo espante muita gente, porque como é que nós vamos entender o homem no seu orgulho, achando que ele não precisa de fé para nada? O homem orgulhoso. E o salmista no Salmo 10, versículo 4, ele diz que o orgulho é a causa de um homem não querer saber de Deus. Como é que esse homem orgulhoso, ele vai querer ouvir a pregação de Cristo, sobre Cristo, a pregação do Evangelho, que diz que o homem é um miserável pecador que está perdido e que precisa de Deus? Mas essa é a pregação. É a pregação que Paulo queria que o povo judeu entendesse, porque o povo judeu achava que eles eram salvos pelas obras da lei. Nós somos salvos porque nós fazemos isto ou deixamos de fazer aquilo. E Paulo vem e diz: não, vocês deverão ser salvos é pela fé exclusiva no Filho de Deus, aquele que morreu, ressuscitou e está assentado à direita de Deus Pai. Então Deus, ele mesmo decretou, ele mesmo estabeleceu que o Evangelho, ele é o meio para que o homem alcance a fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fez essa declaração ao falar como os judeus não escutaram verdadeiramente a palavra de Deus, que é a palavra de Cristo, apesar de todas as oportunidades que eles tiveram. Cristo esteve entre aquele povo por volta de 3 anos e meio, pregando a palavra, trazendo o entendimento. E Cristo, ele usava de uma didática tão especial
que ele falava do cotidiano, ele trazia o evangelho falando do cotidiano. Olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que viajou e deixou alguém tomando conta da sua fazenda. Ele fazia de tudo para que aquele povo entendesse, mas o povo não queria. O povo estava tão cego que não queria entender a mensagem do evangelho. E quando Cristo começava a trazer uma ilustração, naquela ilustração ele vinha com uma espada de 2 gumes que feria o ego do povo judeu, e por isso aquele povo queria matá-lo. Por isso aquele povo se levantava contra ele. Ele dizia: olha, vocês precisam de mim, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para aquele povo orgulhoso, era mesmo que penetrar uma espada no âmago do seu coração. Como é que esse homem quer dizer que nós somos escravos de quem? Eles nem entendiam que eles naquele momento, eles eram escravos, estavam lá sob o domínio do povo romano. Ainda que não fosse uma escravidão como acontecera lá no Egito, eles tinham que ser submissos ao povo romano. Mas mesmo assim, eles não quiseram dar crédito à palavra de Deus. Eles tiveram todas as oportunidades do mundo para mudarem o seu pensamento, mas é aquela síndrome de Gabriela, como muitos dizem: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu nasci nessa religião, eu nunca vou sair dessa religião. Mas nunca aprende acerca da palavra de Deus. O grande problema do homem é que ele aprendeu alguns conceitos e ele não aprendeu a pensar, a raciocinar, a ver se aquela crença que ele está tendo é apenas uma crença comum ou ele está tendo a fé salvadora. E colocaram para ele alguns ensinamentos e ele não veio investigar para ver se era verdade. Pega aquele ensinamento como base para a sua fé, a fé comum, e não vem aqui agora discorrer a palavra de Deus para ver se estão certos ou errados. Foi o que aconteceu com o povo judeu. O povo judeu no exílio na Babilônia, lá, alguns intérpretes da lei, eles passaram a interpretar a lei de Moisés, o Talmud. E quando eles foram libertos da Babilônia, eles continuaram com esse Talmud, que era uma interpretação da lei. E por isso Jesus ele condenou muito a tradição. Olha, vocês estão seguindo assim, mas não é assim não. A palavra de Deus é diferente. O grande problema da humanidade, irmãos, é ter falta de vontade de conhecer a palavra de Deus para conhecer ao próprio Deus. Conheçamos e prossigamos a conhecer o nosso Deus. Como é que nós vamos conhecer a Deus, irmãos, se não através da sua palavra? A revelação especial de Deus foi nos dada através de Cristo Jesus, quando Ele veio a este mundo. Ele nos revelou o Pai, e Ele nos deixou esta palavra escrita, para que através dela nós possamos conhecer aquilo que Deus nos permite que conheçamos da pessoa dEle. Mas o grande problema da humanidade é falta de vontade de conhecer a Deus através da sua palavra. É muito mais fácil querer conhecer a Deus pelo que os outros falam. E quando eu conheço a Deus pelo que os outros falam, eu conheço o Deus que os outros estão falando, e não que a Bíblia está me revelando acerca de Deus. E aí eu posso estar caindo no grande erro de um conhecimento equivocado da pessoa de Deus. Paulo diz, nesta carta aqui que nós lemos, que nem todos os judeus obedeceram ao Evangelho. Isso significa que eles tiveram contato com a boa notícia, mas não creram e não se submeteram a ela. Irmãos, aqui estão 2 fatores importantes para o povo de Deus. A fé comum, ela faz com que o homem ele apenas creia em qualquer coisa, independente de obedecer ou não. A fé salvadora
ela faz com que o homem creia em Cristo e obedeça a sua palavra. A obediência está interligada à fé. Como é que eu posso dizer que eu tenho fé em Cristo e eu não obedeço ao que Ele deixou para que eu obedecesse através da sua palavra? Eu não me submeto ao ensinamento dele, mas eu digo que creio nele. Que fé é esta? Que fé é esta que o povo propaga por aí e, no entanto, faz tudo ao contrário do que a palavra de Deus nos pede para que façamos? Eu não compreendo essa fé, porque a fé prática é a fé obediente. O próprio Jesus falou: vós sereis meus discípulos se fizerdes, ele não disse a metade não, se fizerdes o que eu vos mando. Ele não disse: vocês serão meus discípulos se fizerem uma boa parte do que eu mando. Ele disse: se fizerem o que eu mando, tudo aquilo que eu mando. Isto é para ser discípulo. E quem tem fé em Cristo Jesus, quem já foi salvo por Ele, quem é salvo por Ele, tem prazer em obedecer à sua palavra. A fé nos traz obediência. Nesse ponto, o apóstolo cita Isaías, quando ele diz assim: Senhor, quem creu na nossa pregação? Está aí no versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então, depois disso, que ele usa Isaías e pergunta no versículo 16 do capítulo 10 da carta aos Romanos: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Paulo conclui dizendo: consequentemente, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Olha que coisa espetacular. O povo judeu tinha ouvido o Evangelho, mas o povo judeu não creu, como o profeta Isaías falara para o povo da antiguidade. Paulo agora está falando para o povo atual que estava ali com ele. Imediatamente após dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, o apóstolo ele traz uma argumentação necessária. Paulo era inteligentíssimo. Paulo tinha argumentos que poderiam até ser questionados, mas nunca quebrados ou jogados fora. Paulo argumenta dizendo assim: porventura não ouviram, versículo 18, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Aí ele usa o Salmo de número 19, o verso 4: por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Está aí o versículo 18 da carta aos Romanos, capítulo 10. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Ou seja, Paulo está dizendo assim: olha, não tem como dizer que eles não ouviram a palavra de Deus. E aqui Paulo ele poderia ser mais uma vez questionado, mas Paulo ele tem argumento para tudo. Irmãos, Paulo ele vivia na direção de Deus, e o próprio Cristo havia prometido que não faltaria palavra nos lábios daquele que vivesse para a glória dele. Paulo era um homem pensante. Quando Paulo ele recitava uma frase, quando Paulo começava a escrever uma frase, Deus já estava lhe dando, providenciando para ele o próximo argumento. Paulo vai e diz que por toda a terra se fez ouvir a voz de Deus e as suas palavras até aos confins do mundo. Paulo usou aqui o Salmo 19, 4
para explicar que assim como as obras da criação proclamam a glória de Deus, as Escrituras Sagradas proclamam a verdade do Evangelho. Assim como os céus proclamam a glória de Deus, agora vocês têm o Evangelho para fazer essa proclamação. Vocês precisam se atentar para a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. E até hoje, irmãos, o povo judeu, ele não aceita essa messianidade de Cristo. Para os irmãos terem uma ideia, talvez o que eu vá falar aqui chame a atenção dos irmãos e traga curiosidade para as nossas mentes, mas na realidade, o povo judeu hoje que está esperando o Messias, que eles não creem que Cristo veio como o Messias enviado de Deus, sabe qual é o Messias que eles vão receber? O Anticristo. A Bíblia diz isso, está lá no Apocalipse. Eles vão receber o Anticristo como se fosse o próprio Cristo, e depois eles serão decepcionados por essa falsa personalidade cristã. Mas eles não creem, e Paulo disse que eles precisavam crer na verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Olha, vocês mataram o Filho de Deus, mas Ele ressuscitou, está vivo à destra de Deus Pai, e Ele está intercedendo por nós. Para o povo judeu isso era um escândalo, e eles não queriam ouvir de jeito nenhum. E Paulo vai e ele diz no versículo 1: olha, eu sei que vocês são zelosos, eu também fui zeloso pela causa de Deus, só que sem entendimento. Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, que Cristo abriu meu entendimento quando se encontrou comigo no caminho de Damasco. E hoje eu estou aqui trazendo essa verdade do Evangelho, porque eu anseio pela salvação de todos vocês. Irmãos, Paulo não sofreu por outra coisa não. Paulo sofreu foi pelo amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Paulo foi preso quando ele foi para Jerusalém para levar donativos e para pregar o Evangelho de Cristo lá, porque o coração dele doía de saber que o povo judeu estava perdido, e ele queria trazer justamente este ensinamento. Hoje, irmão, nós encontramos tanta gente falando de Israel, Israel continua sendo carente das nossas orações. Sem Cristo, os judeus estão perdidos. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 12 do capítulo 10: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, é rico para com todos os que o invocam. Paulo colocou todo mundo no mesmo patamar, toda a humanidade, todos nós, para sermos salvos, necessitamos de Cristo Jesus. Só Cristo é suficiente para nos salvar. Por isso, os judeus, eles também não podiam alegar ignorância ou desconhecimento. Aqui na carta aos Romanos, a partir do versículo 18, Paulo começa a discorrer: mas pergunto, porventura os judeus não ouviram? Sim, posseram. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí ele faz mais uma pergunta: pergunto mais ainda, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Aí ele vem trazendo a pessoa de Moisés, muito respeitada pelo povo judeu. Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Para um judeu, ele aceitar que nós somos salvos por Deus é um absurdo. Para ele, todos os gentios estão perdidos, porque a salvação é deles.
Mas Paulo traz um argumento aqui muito grande, dizendo que não há distinção mais entre grego e judeu. Acabou a barreira da separação quando Cristo Jesus ele veio. E ele diz, e Isaías ainda mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Ó, o povo gentil não procurava Deus. Irmão, na realidade ninguém procura Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 da carta aos Romanos, que nós estamos estudando, a partir do versículo 10, ele diz: não há um justo, não há um sequer, não há um que entenda, não há um que busque a Deus. Paulo pegou todos nós, toda a humanidade, colocou no banco dos réus e condenou. Não há um justo, não há um sequer, não há um sequer. Ô Paulo! Mas Paulo pregava, irmãos, com uma sabedoria tão grande, que era difícil para alguém debater com ele. A mensagem foi anunciada através das Escrituras, porque Paulo ele quis dizer para o povo judeu que sem Cristo nós não seríamos salvos jamais. Não há um que busque a Deus. E quando Isaías diz aqui, ó, Deus dizendo: fui achado pelos que não me procuravam, porque nem nós procurávamos a Deus. É por isso, irmãos, que a salvação é pela graça, é um favor imerecido. Não fomos nós que encontramos a Cristo, foi Cristo quem nos encontrou. Estávamos perdidos. A salvação não é como alguém que chega à beira de um lago com correnteza forte, e vê alguém se afogando e joga uma corda para que aquela pessoa segure na corda e saia dali. Não. A salvação é como um profissional, um homem gabaritado que entende de correnteza, que ele vê aquela pessoa descendo da correnteza para o abismo, ele se joga dentro da água e vai lá e resgata a pessoa que já estava praticamente morta e atrás para fora. Foi isso que Cristo fez para nós. Ele não nos lançou uma corda, ele veio à nossa direção, nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado, que nós jamais teríamos força sequer para tentar levantar os nossos pés de lá. Cristo, ele foi lá, ele se fez pecado por nós, nos tirou de lá com mão forte, com o braço estendido, e disse: eu conheço as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e as ovelhas que meu Pai me deu, ninguém as tira da minha mão. Que coisa gloriosa ser salvo por Cristo Jesus. A mensagem, ela foi anunciada através das Escrituras, que os judeus conheciam, mas eles não tinham entendimento dela. Eles até conheciam, mas não tinham entendimento. Mas ainda assim, eles agiram com rebeldia e com incredulidade. Faltou fé. Faltou depositar fé no verdadeiro Deus. Se eles examinassem as Escrituras como Cristo mandou, examinai as Escrituras, porque Cristo, quando ele estava andando no caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos, a palavra de Deus diz que ele começou a discorrer sobre tudo quanto estava escrito sobre ele, desde a lei até os salmos e os profetas. Quando Cristo manda que eles examinem as Escrituras, está dizendo assim: olhem lá, se vocês examinarem, vocês vão descobrir o que é preciso para que vocês sejam salvos. Mas eles não queriam. Eles preferiam escutar apenas o que os doutores da lei passavam para eles, mas eles não examinavam a Bíblia Sagrada para ver se aquilo era verdade ou não. Qualquer semelhança não será mera coincidência. Mas hoje, irmãos, no mundo atual, nós vemos muito disso também. Sermões são pregados por aí afora e o povo não para analisar para ver se aquilo é verdade ou não. Nós aprendemos aqui no domingo passado que antes de milagre, antes de qualquer coisa, vem o quê? A palavra de Deus. Cristo fez questão de nos ensinar isso. Já mostrando: olha, está aqui, examine a Escritura.
Foi a mensagem que ele nos deixou. Examine. Paulo escreve a frase: a fé vem pelo ouvir, com base no texto do profeta Isaías, do qual eu já falei aqui. Quem creu em nossa pregação? Isaías, ele está ali falando do Messias sofredor, e para o povo judeu, aquilo, irmãos, era como se fosse um tapa na cara. Está lá, está na Bíblia do judeu, está lá nos profetas, mas eles não conseguiam entender aquela passagem de Isaías 53. Até hoje o povo judeu, ele não entende aquele texto ali como se estivesse falando do Messias deles, porque para eles o Messias, ele vai vir de uma forma gloriosa, como vencedor e não como sofredor, não como Cristo veio para padecer pelos nossos pecados. E Isaías diz que foi agradável a Deus o moê-lo, o fazê-lo sofrer em nosso lugar. O povo judeu não entende isso até hoje, mas está lá, está nas Escrituras Sagradas. Nessa passagem de Isaías, que é uma das mais claras e belas profecias acerca da obra do Messias, o profeta Isaías, ele faz duas perguntas. E aqui, irmãos, é o nosso ponto-chave da nossa mensagem. Ele faz duas perguntas. Ele pergunta, primeiramente, quem creu ou quem deu crédito à nossa pregação? E ele vem com a segunda pergunta: e a quem se manifestou o braço do Senhor? Duas perguntas Isaías faz, e muitos judeus até hoje, eles não conseguem entender esse texto. Mas essas duas perguntas, elas revelam que eram poucos os judeus que iriam crer no verdadeiro Messias que Deus iria enviar e em sua mensagem. Seriam poucas as pessoas a quem Deus iria manifestar o seu braço. E quando a palavra de Deus no Antigo Testamento fala sobre o braço do Senhor, fala sobre poder. Olha, Deus nos tirou da terra do Egito com mão forte e com braço estendido, simbolizando o poder. Deus nos tirou de lá com poder. Vocês não saíram pela força de vocês, não, foi pelo poder de Deus. E a Bíblia, o próprio Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Poder de Deus, poder do Senhor. A Bíblia diz que o Evangelho é este poder de Deus para a salvação. Por esse motivo, a frase "a fé vem pelo ouvir" significa literalmente que a fé vem por ouvir a mensagem. E que mensagem é essa? Ou seja, a fé genuína vem pela pregação. É necessário que alguém ouça falar de Cristo para poder receber esta fé salvadora, e não apenas a fé comum. Alguém pode perguntar: qual é essa pregação? E Paulo, ele mesmo vai responder na sequência da sua declaração: e o ouvir pela palavra de Cristo. Ele mesmo dá a resposta. Após dizer que a fé vem pelo ouvir, Paulo completa: e o ouvir pela palavra de Cristo. Basicamente, o apóstolo está dizendo que a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem, ela é ouvida pela palavra de Cristo. E o que Paulo está querendo dizer aqui? Irmãos, às vezes nós ouvimos a palavra, às vezes as pessoas ouvem a palavra. Quantos visitantes você não já trouxe aqui à igreja, ouviu o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, e você pensou: hoje não tem para onde correr, essa pessoa hoje vai se entregar ao senhorio de Cristo, e a pessoa sai fazendo de conta que não ouviu nada. E às vezes nós nos perguntamos: meu Deus, a tua palavra está sendo pregada, nós temos falado do teu amor, da tua justiça, mas as pessoas não se convertem. Irmãos, às vezes nós ficamos sem entender como as pessoas ouvem uns discursos como esse de Paulo aqui e não são tocadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Foram apenas ouvintes, ouviram a palavra, entrou por aqui, saiu por cá, não escutaram.
para que essa palavra pudesse descer. Porque ouvinte qualquer um pode ser. A situação aqui está em querer aprender o que está sendo dito. Muita gente, aqui em Bico isso não tem não, mas por aí afora tem. Tem gente que vai até a igreja aos domingos para cumprir tabela, mas vai e pensa assim: olha, eu já conheço a palavra inteira, eu não tenho mais nada para aprender da palavra de Deus. Será que não? Será que não temos? Irmãos, a Bíblia diz que o nosso conhecimento total acerca de Deus só se dará na eternidade. Eternidade. Enquanto estivermos aqui, não teremos aprendido praticamente nada a respeito de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que isso significa? Isso significa que a fé não vem do homem, ela é produzida pela palavra de Deus. É a palavra que penetra no coração do ser humano, que penetra e faz com que ele entenda que ele é um miserável pecador e que precisa de Salvador. Na verdade, a fé vem pelo ouvir, mas também não é por ouvir qualquer coisa. Não é qualquer mensagem que traz fé ao coração do ser humano. Qualquer mensagem pode até trazer a fé comum. Aquela fé que olha e diz: olha, eu creio que se eu me sentar aqui nesse banco, nesse lugar, o coronavírus não chegará perto de mim. Essa fé é comum. Como eu já falei aqui, eu creio que se eu for ali, for visitar alguém, alguma coisa diferente vai acontecer comigo. Fé comum. Mas a fé salvadora, ela só é produzida quando a palavra de Deus penetra no âmago do coração do ser humano. E o ser humano, ele reconhece que ele precisa de uma transformação interior. Não é qualquer mensagem. A verdadeira fé requer a informação certa, a informação correta de que o homem é pecador. E eu volto a repetir: estamos vivendo dias em que o humanismo está crescendo. E quando ele cresce, o homem diz que ele não precisa mais de Deus. E quando ele diz que ele não precisa mais de Deus, ele se torna um cético. Ele não crê mais em nada a não ser em si mesmo. Irmãos, eu vi uma postagem outro dia no Facebook de um homem que ele colocou, e ele fez uma ilustração. Estava um caminhão, uns crentes em cima do caminhão orando para que Deus trouxesse a cura para o coronavírus, e os cientistas atrás do caminhão, empurrando o caminhão, querendo dizer o quê? Que os crentes não são nada, que a fé dos crentes não vale nada, porque nós estávamos no caminhão orando pela cura, mas na verdade quem estava dando direção e o apoio para o caminhão eram os cientistas. Irmãos, se Deus não quiser, se não for da vontade dele, o cientista pode passar aí 10 anos estudando, ele não vai encontrar cura. Se Deus não quiser, ela não aparecerá. E se Deus quiser, ela aparecerá ainda hoje. Deus nunca perdeu o controle de nada. Toda e qualquer situação está debaixo do controle de Deus. A verdadeira fé requer a informação certa. A fé genuína vem por ouvir a mensagem, cujo conteúdo é a própria palavra revelada de Deus. Não é outra revelação, é a revelação da palavra de Deus. A fé vem por ouvir a mensagem, a pregação de Cristo. E essa mensagem fala sobre aquele que foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E aqui é onde o homem não quer, porque o homem hoje que vive na vida de pecado, ele não quer parar de pecar. Ele diz que adultério não é pecado, embriaguez não é pecado, fornicação não é pecado. Ele diz que mentir não é pecado, matar não é pecado, roubar não é pecado. Então como é que ele vai aceitar uma mensagem como esta, que diz que o ser humano é iníquo e em iniquidade ele irá para o inferno? Essa mensagem fala claramente que a salvação
é obra de Deus e que todo o mérito é de Cristo Jesus. Não temos mérito nenhum em nossa salvação. Tudo vem dele, tudo vem de Deus. Resumindo e concluindo, a declaração: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo, aponta diretamente para duas verdades fundamentais. Primeiro, é que jamais alguém poderá ser salvo a parte do conhecimento de Cristo. Isto porque é impossível que alguém seja salvo sem ter fé no Filho de Deus. E não é apenas ter fé, é ter fé para obedecer. Fé que nos leva à obediência. Consequentemente também, é impossível que alguém creia em Cristo para a salvação sem ouvir a verdade da sua palavra. O homem, para ter fé em Deus, ele primeiro precisa ser confrontado pela palavra de Deus. E a palavra de Cristo, ela é confrontadora, irmãos. Ela nos coloca em nosso devido lugar. Eu imagino Paulo escrevendo essa carta aos Romanos no capítulo 3 e discorrendo o que é o homem. E o homem olhar para aquilo e querer pegar Paulo e dar uma surra. Que palavra é esta? Nós nos achamos os tais e esse homem está dizendo que nós não somos nada. Mas Paulo estava confrontando para que aqueles homens pudessem chegar ao pleno conhecimento da verdade e se arrependerem dos seus pecados. Segundo, o Evangelho não apenas fala sobre Cristo, mas é o próprio Cristo falando a nós. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que Deus, tendo Deus antigamente falado aos homens pelos profetas e outros meios, hoje fala a nós através do seu Filho, Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Então, a fé vem pelo ouvir, porque é a pregação da palavra de Cristo e somente ela que gera fé naqueles a quem Deus chama pela sua graça. E louvado seja Deus que nós fomos chamados pela sua graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto é dom de Deus. Paulo diz que não vem de nós para que nós não nos gloriemos de ter sido salvos pela nossa própria força. Que Deus em Cristo continue a nos abençoar, irmãos. Continue a derramar sobre nós da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. E que tenhamos misericórdia das pessoas, assim como Paulo teve misericórdia do povo judeu, dizendo: a minha oração e súplica é para que todos eles sejam salvos. Não desista do seu familiar, não desista do seu amigo, não desista do seu vizinho. Continue pregando para ele, continue ensinando a palavra de Deus para ele, ainda que às vezes eles não gostem, mas essa palavra é pregada por amor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida.